Então, aí tem um detalhe, ó, que essa característica que depende do material ou substância que é feito o objeto, denomina-se calor específico. Gente, é essa coisa que tem lá na ideia do botei o ferro e a madeira. Quem é que aquece primeiro? O que determina isso daí, essa característica do material, é chamado de calor específico desse material. Tá? É uma característica do material que forma o corpo. Então, uma coisa é o seguinte, que quanto maior o calor específico do corpo, mais difícil é ele aquecer ou resfriar, tá? Então, ó, ou seja, menor é a sua variação de temperatura quando recebe ou perde uma mesma quantidade de calor ou energia térmica. Podemos pensar no calor específico como uma medida de resistência de uma substância a mudar de temperatura quando troca de calor. Vamos entender o seguinte: peguei a colher de ferro, peguei a colher de madeira, coloquei as duas encostadas na panela, mesmo lugar, né? Assim, estão em contato com o mesmo tipo de calor, a mesma quantidade. Você já sabe na sua cabeça que o ferro vai aquecer primeiro. Tu até não sabia que era por conta do calor específico, mas o seu conhecimento dizia que você sabia que isso estava acontecendo. Tá? O que determina o material aquecer ou não primeiro? É essa característica chamada calor específico. Tá? E aí ele te diz que quanto maior o calor específico, mais difícil é o material aquecer ou resfriar. Então, nesse caso, tá, da colher de ferro e a colher de madeira, a gente sabe que a madeira demora mais tempo para aquecer, então a gente vai, com essa informação que ele te deu aqui, tu pode saber que a madeira tem maior calor específico em relação ao ferro, tá? Tem um calor específico maior. Por quê? Porque quanto maior o calor específico, é mais difícil ele aquecer. Quando eu vejo que o ferro aqueceu, né, primeiro, eu já sei que isso é verdadeiro. Tá? Então, o que é o calor específico, na verdade? Define-se calor específico como a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius, 1 grama de uma substância. Hã? Como assim? Calma aí, gente. Ó. Aí eu dei algum calor específico, alguns valores, né? Ouro, cobre, ferro e tal. O que significa isso aqui? Ó? Quando eu pego o calor específico do ouro, eu digo que o ouro tem um calor específico de 0,032. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Com a definição de 0,032 calorias grama por grau Celsius. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Ó? Que para essa substância aumentar ou diminuir... tá. Peraí, vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui. Eu acho que se eu botar de uma outra forma fica melhor. Eu acho que a informação fica melhor se eu colocar isso aqui, dessa forma. O entendimento. Rapidão. Caneta. 0,032 calorias grama por grau Celsius. O que significa isso daqui? Que 1 grama desse material, qual é o material mesmo? O ouro. Né? 1 grama de ouro precisa de 0,032 calorias para que sua temperatura varie, e quando eu falo variar é aumentar ou diminuir, tá? 1 grau Celsius. É isso que quer dizer, esse calor específico, tá? Vamos olhar lá, outro calor específico, 0, a água. A água tem um dos maiores calores específicos. Tá? A água tem um calor específico de 1 caloria grama por grau Celsius. O que significa isso? Ó? Que 1 grama de água vai precisar, então precisa de quantas calorias? 1 caloria para que sua
temperatura varie, de novo, variar é aumentar ou diminuir, 1 grau Celsius. Então, qualquer um que vocês olharem nessa tabela aqui, ferro 0,11, quer dizer, 0,110, né? O que significa esse calor específico? 1 grama de ferro precisa de 0,110 calorias para que sua temperatura varie em 1 grau. Então, se eu pegar 1 grama do ferro e colocar nessa 1 grama do ferro 0,110 calorias, né, jogar nela, o que vai acontecer com a sua temperatura? Vai aumentar em 1 grau Celsius. Então, consequentemente, né, na lógica, se eu pegar 1 grama do ferro e retirar 0,110 calorias dela, o que vai acontecer com a sua temperatura? Diminuir 1 grau Celsius. Essa é a lógica. Tá? Então, isso é o calor específico. Cada material tem um. Eu tenho que gravar tudo isso? Eu tenho que gravar essa tabela? Não. O único calor específico que tu tem obrigação de saber de verdade mesmo é o da água, que é 1. Esse tem que saber de cabeça, não tem jeito. Tá? É impossível e aí tem que saber, mas é mole. Qual é o calor específico da água? 1. Acho que, se eu não me engano, é o maior que tem. Tá? A água tem muita dificuldade em aquecer ou resfriar. Tá? E aí, voltando aqui, ó, a gente chega nessa sentença aqui que ele coloca, né? A equação fundamental da calorimetria, que é essa formulazinha aqui que nós usamos para calcular a quantidade de calor que um corpo precisa para aumentar ou diminuir sua temperatura. Tá? É essa fórmula. Aqui, ó, o Q, ele representa a quantidade de calor, tá? O Mzinho representa a massa desse corpo. O C é o calor específico, então vai depender do corpo, do material que ele é feito, a gente tem que procurar a tabela. Aí ele usa delta teta, né? Eu normalmente uso delta T, tá, gente? Eu gosto de usar delta T porque é a variação de temperatura. Para você ver que é a temperatura. Ação de temperatura, tá? Então vamos lá. Vamos lá para um exemplo para a gente aplicar isso aí. Explique com suas palavras o significado do calor específico do chumbo ser 0,030 calorias grama por grau Celsius. Acabei de falar lá, gente. Qual é o significado do calor específico? Sempre. O que significa o calor específico sempre? O calor específico é a quantidade de calor que 1 grama da substância precisa para aumentar ou diminuir a sua temperatura em 1 grau. Então, como é que eu explico isso aqui? Ó? 1 grama de chumbo precisa de 0,030 calorias, né? Precisa receber, né, ou perder, vou até colocar isso aqui entre parênteses, deixa eu botar essa informação para ficar bem clara para vocês. Precisa, deixa eu apagar aqui, receber ou perder, que aí se ele recebe aumenta, se ele perde diminui, né? 0,030 calorias para sua temperatura variar em 1 grau. Em 1 grau Celsius. Poderia medir isso aí em Kelvin também, mas deixa quieto, tá? Não vou mexer nisso não, gente. Então variar em 1 grau Celsius. Aí outro exemplo, para a gente calcular agora a quantidade de calor. Ó. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer o volume de 2 kg de água, que está em uma temperatura de 25 graus até a temperatura de 100 graus, em condições normais de temperatura e pressão. Então, o que tu vai calcular aí? Ó? Vou usar a fórmula lá da expressãozinha, Q é igual a mc delta T. Eu troquei o delta teta por delta T, tá? Ele quer a quantidade de calor, então ele quer o valor do Q, tá? Necessária para aquecer um volume, quer dizer, a massa, tá? Ele dá volume porque tá
Até eu botei o volume aqui, não era para estar volume não, tá, gente? Era para estar aquecer simplesmente 2 kg de água, tá? Tá errado esse volume aí. Aquecer 2 kg de água, então 2 kg eu tenho que ter essa massa aqui, ela tem que estar em grama, então eu já transformo aqui, ó, que é 2.000 gramas, sempre em grama, tá? Que estão a temperatura de 25 e passa para 100. Então o ΔT é a temperatura final, né? Ele aquece até 100, menos a inicial, que é 25. Então ΔT é igual a 75 graus Celsius. Preste atenção nessa história do ΔT aqui. Então a massa, 2.000 quilos, multiplicado, mas eu não sei o C, que é o calor específico. O que eu falei? O calor específico da água é obrigação de tu saber. E é mole, que o calor específico da água é 1, o Czinho, tá? Então, eu vou até colocar aqui em cima, 1 caloria grama por grau Celsius, tá? Multiplicado por 75. Então, qual é a quantidade de calor? 2.000 multiplicado por 2.000, multiplicado por 75, dá 150 mil calorias. Então, qual é a quantidade de calorias que esse corpo, 2 quilos dele, precisa receber nesse caso, porque ele está aumentando a temperatura? Ele precisa receber, porque a temperatura está aumentando, tá? 150 mil calorias, ok? Próximo exemplo. Para aquecer 400 gramas de certa substância, de 10 para 50 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. Determine o calor específico. Bom, gente, a fórmula não muda. Essa aqui. Só que nessa vez, ó, o que ele tá te dando aí? Vamos olhar as informações aqui da fórmula. O que é a quantidade de calor? Ele diz que é 4.000 calorias. Tá? A massa da substância é 400 gramas. Ele pede para determinar o C, que é o calor específico. Ele não fala qual é o material, né? Ele quer o valor do C. E o ΔT é sempre temperatura final menos a inicial. Final é 50 menos a inicial, que é 10. Então a variação vai ser de 40 graus Celsius. Só jogar aqui na fórmula agora, no lugar do que? É 4.000. Né? Para dar essa variação, ele gastou 4.000 calorias. Tá? Qual era a massa dessa substância? 400 gramas. Calor específico não tem, e ele sofreu uma variação de 40 graus Celsius. Tá? Então, foi doado 4.000 calorias para 400 gramas de uma substância que eu não sei qual é, e aí a temperatura variou em 40 graus. Ele quer saber qual é o calor específico dessa substância, que de repente ele consegue ter uma tabela onde ele olha para ver qual é a substância, entendeu? Então, ó, 4.000 é igual a 400 vezes 40, que dá 16.000, vezes C, né? Então, como eu quero o valor do C, vai ser 4.000 dividido por 16.000. Então, o C vai ser igual a quanto? Corto esses zeros aqui. 4 dividido por 16 vai dar 0,25 calorias grama por grau Celsius. Então eu sei o seguinte, que essa substância que eu não sei qual é, precisa, 1 grama dela precisa de 0,25 calorias para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Deixa eu até voltar lá na tabela para ver se tem alguma substância com esse calor específico. Porque nessa tabela que foi só um pedacinho que eu peguei, tá? Tem outra, essa aqui não tem, é porque não é porque não existe, não. É porque só não tem nesse pedaço da tabela. Não tem, não. Deve ter, aí eu não vou saber, porque eu falei, não tem como a gente saber isso de cabeça, tá, gente? Depois até dá uma procurada se tiverem interesse, para saber qual é a substância aqui, que dá para saber pelo calor específico. Bom, gente, é isso aí, tá? Assiste a aula, vai fazendo os exemplos, olha de novo, olha de novo. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem, a gente tira durante a aula no Meeting, tá?